Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, agora na nossa sede no bairro de Agriões, nossa segunda temporada falando de montanhismo, escalada, ciclismo, conservação ambiental e turismo. Hoje o bate-papo é sobre montanha, mas não especificamente sobre as montanhas de Teresópolis, e sim sobre montanhistas aqui da cidade que participaram de um projeto muito legal, foi uma expedição para a Cordilheira Branca, no Peru. E para falar comigo sobre essa empreitada e de repente incentivar você a realizar feitos como esse, aqui comigo o montanhista e empresário Flávio Eduardo Cupelo, o Flavinho. Primeiro, Flavinho, obrigado a aceitar o convite para falar de montanhistas de Teresópolis, essa turma toda que participou desse trabalho, desse projeto com você, não é um trabalho, é um projeto com você para o Peru, mais uma vez, em nome de Teresópolis, nas altitudes. Obrigado pelo convite, Marcelo. Muito bom estar aqui conversando com você, dessa vez na TV Diário. Muito obrigado. Bom, Flavinho, primeiro, antes da gente começar a falar dessa expedição da Cordilheira Branca, quem conhece o Flavinho da cidade, do dia a dia, talvez só conheça o Flavinho empresário, mas você é montanhista de família, de tradição montanhista aqui da cidade. Fala um pouquinho da sua história que te levou, né, a participar de expedições como essa no Peru. Bom, a minha história no montanhismo começa eu com 11 anos, hoje eu tenho 54. Meu pai me levou à Pedra do Sino pela primeira vez quando eu tinha 11 anos, com grupos de amigos. Mas ele já vinha de muitos anos que ia com meu avô à Pedra do Sino, né? E eu sempre tive isso na veia. E muitas das vezes, quando o Parque Nacional precisava, a gente sempre ajudava, trazendo um lixo que ficava lá. Não tinha essa estrutura que tem hoje no Parque Nacional. Só uma observação, meu pai, junto com o pessoal do tiro de guerra, que ajudou a reabrir a trilha da Pedra do Sino. Não sei se você sabe dessa história, em 1983 teve a catástrofe em Teresópolis, no dia 13 de março, e muitas das barreiras caíram dentro do Parque Nacional, fechando. Ainda não existia ICMBio, nada ligado a isso, né? E o parque não tinha verba. O parque ficou fechado 5 anos e meu pai teve a ideia de convidar o pessoal do tiro de guerra, junto com o Jovelino, que era o presidente do Parque Nacional na época, de reabrir a trilha original, porque já estava fechada por 5 anos. Eu imagino que ele encontrou 5 anos de Mata Atlântica crescendo. Exatamente. Então, em 1988, nós fizemos a limpeza da pedra do caminho original da Pedra do Sino. E eu lembro da data porque era para eu ter servido em 1988 com o tiro de guerra. Então eu tinha 18 anos na época, por isso que marcou minha vida. E nós começamos até ali a pontezinha do Abrigo 2, até ali era aberto o caminho. Depois disso, que começou realmente, foram, acho que, se eu não me engano, 95 homens do tiro de guerra, porque 5 tinham que ficar guardando o quartel, né? Vamos dizer assim. E foi dividido. Uma parte com foice, facão, machado, enxada, tudo isso doado, inclusive, pelo meu pai e pela Casa São Cristóvão, do nosso amigo falecido Bileu. Colaborou muito com a gente. Essa é a Casa São Cristóvão do interior? Não, São Cristóvão mesmo, Cicle? Isso. Do lado da... Não, porque tinha antigamente... Tem hoje a Cicle São Cristóvão, que já existia na época, mas tinha a Casa São Cristóvão, que vendia peças, móveis, tudo. Era tipo não vou dizer um bazar, vamos dizer assim, uma Magazine Luiza hoje, na época era a Casa São Cristóvão. E ajudou com esse material para reabrir lá. Ajudou, exatamente. E nessa grande empreitada, acredito que tenha sido, apesar de já ter começado antes, né, mais novo, tem sido um divisor de águas na sua vida, né? Participar de um capítulo desse da história, pegar uma trilha tão importante e reabrir. Mas antes disso, eu subia com os amigos, porque era proibido, mas meu pai, como era amigo do diretor do parque, a gente subia com os amigos para tirar o lixo. Tirei muito lixo do Abrigo 3, do Abrigo 4. Então tem muita história de montanhismo aqui na minha veia, corre no sangue já. E isso tudo é legal porque quando se participa, o que eu falo hoje, eu participei recentemente de
em um podcast do Mineiro, Vem na Roda, falando da questão da essência do montanhismo, de você viver o montanhismo e não só fazer trilha para subir, para fazer foto para o Instagram. E é isso, é viver na essência e participar do desenvolvimento do parque, da trilha e tudo mais. E agora, legal que esse tipo de ação, essa sementinha plantada pelo seu pai, um grande incentivador do esporte, te levou para vários cantos do mundo através do montanhismo. E agora, mais recentemente, né, que acabou gerando esse bate-papo aí, Cordilheira Branca. Para quem não sabe, o que é a Cordilheira Branca? A Cordilheira Branca é uma cadeia de montanhas localizada ao norte do Peru, que engloba uma região grande, mas que o principal é a cidade de Huaraz. A cidade principal é Huaraz. E de lá a gente se desloca para diversas montanhas. Inclusive a montanha mais alta do Peru, Huascarán, está pertinho de Huaraz. Aliás, a Cordilheira Branca, né, é protegida por um parque, né, o Parque Nacional do Huascarán, que, aliás, é um parque curioso, né, porque a gente hoje tem um conceito de parque aqui, que você tem uma portaria, você fecha aqui, você fecha lá, e o parque está mais ou menos fechado. No caso do Serra dos Órgãos, por exemplo, de um parque nacional, mas o Parque de Huascarán tem várias estradas que atravessam ele de um lado para o outro. Sim. E é gigante. Né? Sim, e cada dia você paga uma entrada. E aí, assim, é um barraquinho, no meio da estrada tem um barraco, a gente para a van, o cara vem e recebe, custa 30 soles, que dá mais ou menos R$45, o câmbio hoje está mais ou menos 50% a mais para a moeda deles. Então, R$1 um soles é R$1,50. Então, se eram 30 soles, equivale a R$45 a entrada do parque. Entendeu? Cada dia paga-se isso. Ou se você ficar 30 dias, você paga 150 soles. Aí o que é mais difícil, né? Alguém que vai fazer uma expedição desse tamanho ficar esse tempo todo para pagar. Mas vale a pena, porque se você ficar acima de 5 dias, já vale a pena. Já valeu, interessante. E só para você de casa ter uma ideia, né? Esse parque é grande e complexo, imagine aí Teresópolis, Petrópolis, Friburgo e um parque se estendendo por esses municípios todos e com as estradas atravessando. E cada hora que você passa numa estrada tem uma porteira do parque cobrando. É mais ou menos isso, né? Na Cordilheira Branca, que é marcada... o nome diz Cordilheira Branca porque é cheia de nevados, né? Cheia de montanhas cobertas de neve. Né? Aliás, imagens impressionantes sempre, né? Sim, muito linda, muito linda. De Huaraz você já viu aqueles nevados todos, né? As montanhas, é uma coisa impressionante. Agora, para cada montanha é um deslocamento, né? Você está falando até, a gente estava conversando antes aqui, vai fazer uma montanha em um lado do parque. Aí você vai como fosse para Guapimirim, vai fazer a montanha. No outro dia você vai fazer uma montanha lá em Petrópolis. Exatamente. Aí você pega o carro. Às vezes em Cabo Frio. Caramba, fazer a distância. 4 horas de van para ir, 4 horas para voltar. Caramba, aí você tem uma ideia do tamanho do parque, da necessidade de deslocamento. E o Huascarán é quase 7.000 metros de altitude, né? A principal montanha. Se eu não me engano, é 6.670, alguma coisa próximo a isso. É bem alto, é a mais alta. Nossa, caramba. E esses nevados, eles meio que hipnotizam, assim, né? Porque uma coisa que eu acho legal quando a gente olha esses nevados na América do Sul é porque geralmente você vê muita coisa na Europa, na Suíça, Sim. aquela beleza toda, e a gente tem montanhas tão impactantes, tão interessantes quanto aqui no Peru. Aliás, essa região hoje vem sendo muito procurada para a prática do trekking. Acredito que você tenha encontrado lá gente de várias partes do mundo. Do mundo todo. Do mundo todo. Europeu principalmente. Porque a nossa moeda é muito barata, né? Para eles também. O soles também é muito barato. Então eles aproveitam. Inverter a moeda é melhor. Flavinho, para quem a gente vai falar muito, logicamente, dessa expedição, alguns roteiros feitos pelo Flávio, pela turma que acompanha o Flavinho nessa atividade, mas já para deixar uma ideia, a gente falou Cordilheira Branca, norte do Peru, mas como é que faz para chegar, né? Qual é a base mais fácil, qual é o caminho mais fácil para a gente que sai aqui do Brasil e chegar até a Cordilheira Branca? O normal é ir por Lima. Então, no nosso caso, nós tínhamos clientes de Salvador, de São Paulo e daqui de Teresópolis. Nós nos encontramos no aeroporto de Lima. Vou falar aqui do nosso grupo que saiu de Teresópolis. Nós saímos do Galeão,
direto para Lima, num voo direto. Mas você pode ir parando. E de Lima, você vai para Huaraz. Nós fomos de ônibus. De ônibus não, de micro-ônibus, que a gente reservou um micro-ônibus só para a nossa aventura. Mas para quem quiser, pode ir de ônibus, de linha, que são bons, confortáveis, mas é que eu quis dar uma estrutura melhor para os nossos clientes. E não ficar preso no horário, né? Você está no ônibus de linha. Você tem que, sei lá, perdeu, já era, vai ter que esperar um próximo. Nessa viagem específica, nós resolvemos, porque fui eu e o Leonardo, Léo Dias Costa, que organizamos isso, essa aventura, essa expedição. Nós pensamos, porque o ônibus de linha para Huaraz só sai 9 da noite, e são 9 horas de viagem, entre 8 e 9 horas de viagem. Então, a gente chegaria tarde, sairia tarde, 9 da noite, chegaria às 6, 7 da manhã. Só que o nosso voo chegou 10 horas horário local, 10 da manhã. Então nós íamos ficar de 10 da manhã às 9 da noite esperando um ônibus para chegar em Huaraz às 7 da manhã. E isso sendo que ficar lá em Lima com mochila cargueira, com toda a bagagem da viagem. Nem dá para aproveitar, né? E é muito peso. São pelo menos 20 quilos. Isso porque às vezes, quando se trata de uma viagem normal, uma viagem tradicional, vou passear turismo, você vai lá, descer com uma malinha, deixa no hotel, vai passear em Lima, agora com a bagagem de montanha, equipamento, e ficar. E aí um grupo grande, ficar se deslocando em Lima, então. Nesse complicado. Caso, ficou mais fácil eles pegarem e alugarem esse micro-ônibus, fazer esse translado para lá. E a gente pensou no ganho para aclimatação. Seriam mais tempo já dormindo em Huaraz, que está a 3.100 de altitude. Que Lima já está no nível do mar. Lima no nível do mar. A gente chegaria a 3.100 às 7 da manhã. Se a gente, alugando um micro-ônibus, a gente chegou às 7 da noite. Então a gente conseguiu ter uma noite num hotel e já aclimatando a 3.100. Entendeu? A gente já ganhou aí pelo menos umas 10 horas de aclimatação. O que ajuda para as montanhas que a gente estava querendo fazer. E uma coisa que eu sempre, quando eu organizo minhas viagens, é pensar nessa questão de tentar ser mais dinâmico, né? Assim, não ter que ficar parado esperando, não, já poder agitar, vamos embora. Depois, na volta, sei lá, deu tempo de conhecer Lima, você conhece na volta. A dinâmica, essa logística é muito importante para fluir uma viagem. Agora, curiosamente, né, foi mais ou menos a época que vocês foram, eu acompanhei, foi inaugurado no aeroporto, agora dá para ir. Se a pessoa chegou em Lima, quiser pegar um outro voo para chegar em Huaraz rapidinho, também dá. Também dá, são 40 minutos de voo. O valor, se eu não me engano, está próximo de R$300. E por que a gente não foi? Porque acabou de inaugurar, tem 1 mês e meio, e nós compramos tudo com muita antecedência, né? Então, se fosse hoje, nós iríamos de avião. De avião, muito gastar, acredito que o preço ficaria semelhante, né? De ônibus, mas de menos avião, 9 horas, né? Menos 9 horas, e se poder chegar em Huaraz cedo, tá? Gastar um chinelo, andar lá para conhecer. Isso. Eu vi assim, eu para quem não sabe, né, o Flavinho sabe que eu conversei com ele antes, mas para quem sabe, eu faria uma viagem semelhante nessa região agora em 2024, mas eu fui um acidente de bicicleta, perdi a passagem, perdi a viagem, perdi tudo. Então eu pesquisei bastante da região e queria lá conhecer e tal. E comecei a seguir muitas páginas lá da região de Huaraz, para poder ficar sabendo o que está acontecendo e tudo mais. E eu vi muita gente realmente comemorando a questão do voo direto, Lima, Huaraz, facilitar o acesso e tudo mais. Se eu não me engano, eu pesquisei, é um voo por dia, chegando às 7 da manhã lá. Não tenho certeza, mas acredito que seja isso. Para quem quiser, eu recomendo. A viagem de ônibus é muito legal, Marcelo. Principalmente se você for de manhã. Você vê aquela vista bonita das montanhas chegando, né? Mas é cansativo. Se você for de avião, você em 40 minutos está já dentro de Huaraz. E por R$300 eu acho que vale a pena. Ah, não, pô. Eu em 2010 eu fiz uma viagem de mochilão. Eu fiz Bolívia e Peru de mochilão com o Guilherme Carvalho aqui de Teresópolis. Lembro, pô. Pô, foi uma viagem muito legal e tal, mas quando a gente é jovem,
ou mais jovem, no caso eu já não era muito mais jovem, mas era bem mais jovem do que hoje, a gente se diverte, fica tantas horas dentro de ônibus, não está preocupado lá se vai chegar que horas. Depois que a gente vai ficando mais velho, não, a gente fica cansado, a coluna já reclama, a gente quer chegar e viver a experiência no local e não só uma viagem de ônibus, que eu penso, que a questão até do ônibus, eu penso o seguinte, se fosse uma viagem de carro, por exemplo, voo de carro, aí você viu um mirante legal, bonito, vou parar aqui, você viu vou parar aqui, o ônibus nem te permite isso, mesmo que seja fretado, então você acaba sendo meio limitado, então você se cansa mais e acaba não aproveitando a viagem. Hoje eu não faria essa minha viagem de mochilão de novo. Quem me pergunta quando é alguém novo, pô, faz sim, é uma experiência, você sair do Brasil de ônibus, de trem, e atravessar a Bolívia, depois o Peru, é legal, só que hoje eu não faria. Pego o avião, me deixa lá em Lima, me deixa lá em Cusco, me deixa em La Paz, e de lá eu só ando de ônibus lá nos trajetos para facilitar, até porque quanto mais velho parece que o nosso tempo vai ficando mais curto, né? A gente tem tanta coisa para fazer e o tempo vai passando tão rápido que eu falo, não quero perder esse tempo deslocando. Flavinho, Huaraz é a cidade base, você já falou no comecinho aqui, eu imagino que os outros municípios vão ficar meio insatisfeitos, mas é verdade. É mais ou menos Teresópolis para a Serra dos Órgãos. É a cidade principal para a pessoa que vai conhecer a Serra dos Órgãos, acaba sendo Teresópolis. E para conhecer a Cordilheira Branca, a cidade base é Huaraz, que é uma cidade peruana. E como é que é Huaraz? Assim? Uma cidade... vi alguma coisa dessa típica cidade andina, alguns mais coloridos, uns predinhos, nada de prédio alto. Bom, vamos lá. Huaraz é muito simples, com um povo muito receptivo, educado. Lógico que não gostam muito de parar para tirar foto deles, principalmente aquelas senhoras que usam aqueles chapéus, aquelas roupas típicas. Eles não gostam quando você se aproveita deles. Mas, tirando isso, são maravilhosos, sempre sorridentes, sempre solícitos o que a gente precisar. Da cidade, é uma cidade simples, tem a parte turística e tem a parte popular, vamos dizer assim. Ou seja, a realidade do dia a dia para quem mora lá. Exatamente. E a cidade de visitantes. Exatamente. A parte turística, claro, é tudo mais caro, é mais bonito, mas nós conhecemos tudo. Nosso grupo quis dar uma volta. E olha, nós demos volta. Nossas aventuras foram sempre longas, de um dia, mas sempre para o norte, às vezes para o sul, e sempre voltava para Huaraz. E assim, à noite, tinha a parte turística que era mais movimentada, gente mais arrumada, os restaurantes mais caros. Mas teve um determinado dia, depois da expedição, que nós saímos para conhecer o dia a dia deles. O que foi muito legal, porque a gente aproveita a expedição de montanha, mas também faz a parte cultural. Então, a cidade é bem legal. Não tem nada colorido. Você falou aí do colorido. Só as roupas, então? É só as roupas. As casas não são... praticamente não tem bolsa, tudo no tijolo. Uma coladinha com a outra, não tem espaçamento, não tem casa com jardim. São coisas que me chamaram a atenção. Mas tudo muito organizado. Eu não sei se é a mesma questão. Eu acredito que sim, pela proximidade dos países, a cultura andina se replica em vários países ali. Na Bolívia, por exemplo, eu lembro que havia uma taxa, para você quer pintar sua casa, você paga mais imposto, fica mais caro. Então, você chega em La Paz, você percebe que a maioria das casas lá, com exceção da capital, mas nos bairros mais afastados, o Alto e outros bairros lá, são todas no tijolo, porque você paga mais imposto se pintar a casa. Isso eu não sabia. Então, na Bolívia, de repente, no Peru pode ser a mesma coisa, porque não tem nenhum motivo. Porque às vezes até na zona urbana, mas no local densamente ocupado, você vê muita casa no tijolo. Na Bolívia era essa questão. Você chegava a olhar, parece aquele tudo marrom de tijolo, você olhava, era essa questão aí cultural. Talvez o Peru seja mais ou menos isso. Agora, você falou de Huaraz, já dá para a gente entrar no segundo tema, que é a questão da aclimatação. Porque quando se fala da Cordilheira Branca, gente, no Peru, de nevado, se tem neve, é porque é alto. Se é alto, nós que moramos aqui no Brasil não estamos acostumados com grandes altitudes e, consequentemente, maior dificuldade de captação de oxigênio em altitude. Então, não dá para eu chegar daqui de Teresópolis hoje,
sair aqui a 900, a gente está um pouquinho mais acima, mas é só 900, vou lá meter a cara numa montanha de 5.000 de altitude e vou me arrebentar. Então, vocês que levaram um grupo, né, 12 pessoas, né, vocês e mais 10, você e o Léo, como é que foi feito esse trabalho de aclimatação para permitir que todos tivessem sucesso, ou pelo menos buscar, né? Porque a gente sabe que às vezes nem sempre o cume é o mais importante. Não deu para fazer cume, você volta lá, mas se trabalha a questão da aclimatação para tentar chegar ao máximo de pessoas lá com saúde e com vontade de voltar. Como é que foi feito esse esquema? Sim, isso foi muito pensado. Pela nossa experiência, minha e de Léo, a gente percebeu que em alguns países os guias aceleram muito para não dar para o cliente fazer a aclimatação, se cansar e voltar. E aí eles ganham metade do trabalho, entendeu? Eles trabalham pela metade, corrigindo. E nós pensamos o contrário. Nós queremos que os nossos clientes e amigos conseguissem fazer as montanhas, ou que não passassem mal. Esse era o principal. Porque o mal da montanha, você pode ter falta de ar, você pode ter muita dor de cabeça, você pode ter vômito. São algumas, isso o básico, né? Fora problema de pulmão, problema cerebral, etc. Então nós pensamos em ir devagar na aclimatação. Se você pegar aí a maioria das expedições, só se faz aclimatação em 2 dias. Você chega a 3.100, já vai para 4.500 e depois para 5.000 no dia seguinte. Nós fizemos diferente, nós fizemos em 4 dias. Então a cidade está 3.100. No primeiro dia de aclimatação, nós fomos a 3.500. No segundo dia de aclimatação, nós fomos a 4.100. No terceiro dia, a 4.500, 4.600. E no último dia, repetimos 4.600. Para só depois... Sempre indo e voltando para o Huaraz. Indo e voltando. Porque você tem que ir alto e dormir baixo. Essa é a regra básica para aclimatar. Você vai alto e dorme baixo. Então a gente dormia 3.100, no dia seguinte a gente ia 3.600, dormia 3.100 no hotel. No dia subsequente, 4.100, dormia a 3.100. Depois 4.600, dormia 3.100. Isso é aclimatação, com ganho de elevação de aumento de 600 metros de altitude a cada dia. Essa foi a nossa conta. E não tem, a não ser que você seja andino, que você seja lá a gente está falando dos Andes, né? Vamos falar das montanhas da Europa, dos Himalaias, mas falando dos Andes, a não ser que você seja andino, não tem outra fórmula, né? Tem que fazer esse tipo de coisa porque... Tem que fazer. A gente chega, primeiro dia, vamos lá dar um exemplo. Você vai amarrar teu cadarço do tênis. Acordou na cama, vou amarrar o cadarço do tênis. Falta ar. Você se sente tonto. Isso no primeiro dia, dentro do hotel. Tem gente que não sente nada. Tem gente que sente isso. Dentro do hotel a 3.100. Por isso a importância da história da van, da gente ter pego o micro-ônibus de manhã para já ganhar 10 horas na aclimatação. Isso eu aprendi quando eu fui para o Plata, ano passado, com o Léo. Não tem jeito. Aliás, já abrindo um tópico dentro dessa questão da importância da aclimatação, eu acompanhei a viagem de vocês aí pelas redes sociais e tal, e eu vi uma publicação da Caterine, a Cat, ou a Kate, fantástica. Cada um chama ela de um jeito, né? Caterine, Cat, Kate, falando dessa felicidade de ela ter alcançado um cume de mais de 5.000 de altitude graças ao trabalho de aclimatação. Sim. E eu acho, vou deixar aqui um parênteses, eu acho que ela é a primeira montanhista teresopolitana a fazer alta montanha. Cume de alta montanha. Eu não conheço ninguém. Leandrinho foi quem me falou, não sei. Rapaz, olhando para trás agora, tentando lembrar... Que eu conheça... Que chegar numa altitude dessas é de Teresópolis... Ela chegou a 5.680 no cume do Valonarajo.
Não, aliás, um abraço à Caterine. E olha que a Caterine não é mais de uma menina, não, né? Uma jovem senhora, ela vai ficar brava comigo. Mas a Cat já é uma jovem senhora, montanhista, escala, se dedicou a escalar aí e tudo mais, mas mostrou que é possível, mas também graças a esse trabalho adequado, né? Como eu falei, Sim. se você tivesse pego a Cat aqui, pegou um ônibus, caiu lá no outro dia, vamos embora, Cat, para 5.600. Não vai fazer. A mulher ia ficar pelo caminho e, aliás, além de ficar... não é só ficar pelo caminho, não é só não fazer comer, é risco de vida, né? Você pegar e vamos embora, empurrar a pessoa a montanha acima. E a Catherine ainda foi com o marido. O Jajá foi, Jailson. Já, Aires. É isso. Eles foram juntos, os dois. O Jajá não fez o cume do Valor Naranjo, mas a Catherine fez. Espetáculo, espetáculo. Não, uma pessoa fora da curva. Fora da curva. Para a idade. Ela brilha. É uma pessoa que brilha. Sim, é uma pessoa que é legal de conversar, cara. Foi um abração, Cat, porque ela... Quando a gente estava falando da questão de viver um montanhismo na essência, é isso aí, a gente se identifica com o tipo de pessoa que vive na essência e vê a importância dessas pessoas até para o esporte e de viagem. Ele é super para frente. Ela contou quando ela era jovem, ela e a irmã dela fizeram uma viagem para a América do Sul aí, de mochilão e tudo mais. Tiveram a oportunidade de passar a noite em Machu Picchu e não passaram. E ela me conta que se arrepende até hoje de não ter feito isso. Poderia ter dormido em Machu Picchu, que hoje não é mais permitido. Seria uma experiência inesquecível. E ela deixou até um ensinamento, que eu tenho a oportunidade, faça. E ela fez. E vocês lá começaram a fazer esse trabalho de aclimatação, vai e volta, voltando para Huaraz, e acabaram nesse trabalho da Cordilheira Branca, antes de partir para as montanhas, conhecendo atrativos que são, aliás, muito procurados pelos turistas, que são as lagunas, né? As lagoas. Né? Que lagoas vocês foram? Como é que é uma experiência de ver uma água com azul intenso, diferente do que a gente está acostumado, e ainda com o efeito da altitude? Nós fizemos 4 lagunas. 4 lagunas. No Parque Huascarán são mais de 600 lagunas. É uma coisa fora do padrão. E uma beleza indescritível. Por mais que a gente tire boas fotos, câmera de última geração, nada como o olho humano e a nossa sensação de chegar ali e se emocionar, porque é muito bonito. Aliás, das que vocês foram, 2 delas estavam na minha programação, ou estão, não sei se ainda não vou, mas ano que vem elas vão continuar lá, um dia eu vou lá, ano que vem, de repente, que são a Laguna 69 e a Laguna Paron. Primeiro, Flavinho, a Laguna Paron, que ela tem uma curiosidade, a Laguna Paron, que é a montanha que fica de fundo ali, que é meio piramidal. O nome se chama pirâmide. Que ela é a montanha da Paramount Pictures, Isso. Que aparece lá na logo da Paramount Pictures. Eu até anotei um nome diferente, Arteson Raju, que é o nome local da montanha lá. E como é que é o acesso? A Laguna Paron é uma dessas que a distância é longa, de Huaraz. Bastante longa. Foi a viagem mais longa que nós fizemos para chegar lá. Foram 4 horas de van. Para ir e 4 para voltar. Mas para chegar nela, a van praticamente para, a gente desce, anda 30 minutos, já chega num mirante maravilhoso, maravilhoso, e aí faz parte da aclimatação a gente ficar ali pelo menos 1 hora, nessa altitude, 450. Mas é uma coisa linda. E o azul da Lagoa Paron, Laguna Paron, me remete a esse céu de outono que a gente tem, né? Esse azul que a gente vê no nosso céu agora é a cor da água. Lindo, lindo, lindo. E é uma lagoa grande, grande. E da onde você está olhando, você tem ao fundo... A montanha do Paramount Pictures, lá sempre... no final lá da montanha. Mas na reta, assim, é impressionante. Você tira a foto com ela na reta. Uma coisa linda, linda. Agora, em um contraste, digamos, total, a Lagoa Paron, vocês param um ônibus, já está pertinho dela, faz a caminhada primeiramente. Agora, a Laguna 69, essa aí já começa a gastar uma bota para chegar lá, né? Essa gasta. Essa foram 3 horas e meia de van. E aí, ao invés de 40 minutos como da Paron,
foram, se eu não me engano, deixa eu até pegar aqui minha colinha, foram 7 horas de aventura, entre ida e volta. 3 horas e meia de caminhada até chegar na Laguna 69. Ficamos lá 1, 2 horas aclimatando, depois mais 3 horas para voltar. A caminhada não é dura. O último quilômetro é que é. O último quilômetro é um zigue-zague numa pendente que cansa. Aí soma-se isso à questão da altitude, né? A altitude e as outras aclimatações. Porque antes da 69 nós fizemos outras 2 lagunas, a Radian e Mulaca, que foi também fantástico, um trekking lindo, mas muito cansativo. Aliás, eu pesquisei sobre a Lagoa 69, né? Porque por que Lagoa 69? Pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas lá para fazer essa viagem que não rolou ainda, antes de um deslizamento de terra, foi um deslizamento que teve na década de 70, até causou lá o sepultamento, cobriu uma cidade inteira, que é Yungay, que é a cidade sepultada, né? Sim. Foi um terremoto que teve lá e teve deslizamento de terra. Morreram 20 mil pessoas, só sobreviveram 300. E a boa parte são as crianças que estavam no circo, né, de Yungay. Exatamente. Na década de 70. Teve um tremor de terra, que no Peru tem muito, e uma parte do Huascarán desceu em cima da cidade. De Yungay. E nesse mesmo tremor de terra, a lagoa tinha um formato de 69, uma espécie de yin-yang. E essa trepidação mudou o formato da lagoa. Ah, isso eu não sabia. Eu só sei que nome, como nós falamos, numeral, só tem 4 das 600. O resto são todos nomes quechua, nome peruano, vamos dizer assim. Uma, por exemplo, que eu lembro, que é a Churupio, que tem do lado uma trilha chamada Churupita, que acho que é uma montanha, que também eu estava na minha programação eu conhecer também. Aliás, as lagoas, além da experiência da aclimatação, até que você falou, não dá para descrever, né? Você tentar ver com os próprios olhos essa dimensão delas, uma água de degelo, e pelo que logicamente você viu com os próprios olhos é diferente, mas pelo que eu lembro nas fotos, nos vídeos que eu vi, aí tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Não é, porque a água da Lagoa 69, que proporcionalmente a Paron está aqui, tem uma montanha, a 69 está aqui. A cor da água da 69 é diferente. É diferente. É um azul um pouquinho mais fechado, mais extremo, né, e vai clareando para a borda, se eu não me engano. Ela é um azul, que eu não consigo, um azul turquesa forte. E, por exemplo, a Langunaco, a van é o mesmo caminho, tá? Vai passando por várias lagunas e ele parou numa chamada Langunaco, que é verde. Verde, verde, verde. Não é verde escuro, é um verde esmeralda. E ela estando a 7 km de distância só da 69. Não dá 10 minutos de van. A van parou, nós tiramos a foto na Langunaco, que é verde esmeralda. Quando a van para, 10 minutos depois, nós começamos esse trekking, que leva em torno de 3 horas e meia para chegar até o cume, da 69. A 69 é azul turquesa, completamente diferente do verde esmeralda. E pertinho, porque 3 horas e meia, mas em subida, né? Em linha reta é curta. Está aí uma experiência para fazer na Cordilheira Branca. Eu não sou montanhista, não tenho interesse em fazer 5, 6, 7 mil. Vá conhecer as lagunas, porque olha só, pesquisa aí, eu falo sempre aqui, esse esquema do mochileiro aqui é um esquema de bate-papo, de passar informação, mas para você quiser ver, dê um Google aí, Lagunas da Cordilheira Branca, é coisa de doido, assim, é experiência de vida. E das lagoas, Flavinho, vocês começaram a partir para a montanha, e a que eu vejo lá, pelo que eu vi também nessas minhas pesquisas intencionais de fazer montanha, uma montanha muito interessante para quem está começando no esporte, ou para começar a fazer alta montanha, é o Nevado Mateu, né? Que é pouco mais de 5 mil. 5.180, o Nevado Mateu. E ele mescla rocha com gelo no final. Isso, são aproximadamente 40 minutos de caminhada até chegar ao gelo. E pegando o gelo para cima, mais ou menos 1h20 de gelo.
Aí já vai crampon, Aí, piolet. exatamente, a gente senta, coloca os equipamentos, se encordoa, vai encordoado um no outro, um guia, isso é até um padrão peruano, não sei se é peruano ou se é até do próprio UIA, é um guia para cada 3 clientes no máximo. No máximo, não pode ser mais do que isso. Não posso botar 4 clientes para um guia. Porque a gente contratou empresas locais para levar a gente. Não é assim, eu e o Léo somos os feras e vamos. Não. Contratamos pessoas que conhecem. Ah, legal. Isso que eu ia até te perguntar, porque apesar de você e do Léo Dias, que a gente vai falar até um pouco mais daqui a pouco sobre o Léo, que tem essa experiência até de exterior, de alta montanha, vocês tiveram essa parceria com guias locais também para realizar essa expedição na Cordilheira. Sim, sim. Aonde nós aprendemos até muito da cultura deles, essas histórias. O guia todo conta, entendeu? Então enriquece muito a viagem, né? Tem uma regra montanhista que o melhor guia é o guia local. Então, por mais que você seja muito técnico, muito forte, o cara que conhece a ilha, conhece o clima, conhece cada fenda, cada situação que pode acontecer em determinada época do ano é fundamental para o sucesso de uma expedição. É legal vocês tiveram esse envolvimento, né? Permite, acredito que seja até uma relação além da montanha, né? Pô, acabou a expedição, o que tem de legal para fazer aqui na cidade? Onde é legal para comer? Pô, às vezes você pega um papel lá, você fez sua programação, mostra para o cara e fala, não, isso aqui eu queria fazer, ele vai te falar, não, pô, não vai aqui não, porque não é interessante, ou faz outro lugar que vai chegar lá de maneira mais rica. Então essa parceria com o local é fundamental. Esse guia local, eu já tinha conhecido ele através das redes sociais em 2018. Em 2019, eu ia para lá para fazer o trek em Huayhuash. Que, aliás, acho que é considerado um dos mais bonitos do mundo. Acabei não indo porque veio a pandemia. Já tinha comprado passagem aérea, já tinha tudo, mas veio a pandemia, não pude. Mas nunca deixei de conversar com o dono da empresa, lá de Huaraz, e até para ter conhecimento. Porque o grande problema é, será que existe mesmo? Será que não é fake? Será que esse cara existe? Porque tu tem que pagar um pouco antes, dar um sinal. E aí o medo de chegar lá e não existir, né? Mas no nosso caso, graças a Deus, deu tudo certo. Certo. E ele foi um dos parceiros de Nevado Mateu e nas outras também? Ou vocês fizeram com as agências? Fechei tudo com eles. Ele que reservou tudo para mim, me indicou tudo. Não, e é muito legal se mover o turismo promovendo o turismo local da cidade, dar dinheiro para as pessoas da cidade. E elas que vão manter aquilo lá de pé. Não adianta achar que a gente vai lá limpar a trilha, que a gente vai sair daqui do Brasil para ajudar a melhorar um acesso e tudo mais. É o morador local que vai fazer, então nada mais justo que o turismo dê esse retorno financeiro para ele. E às vezes até trazendo até para a nossa região um pouquinho, né, deixar de estimular se realizar uma prática que vai causar dano numa região e sim uma que vai dar melhorias de modo geral. O Nevado Mateu 5,180 já dá para ver a Cordilheira Branca com outros olhos, né? Você está com o pé no gelo, com a mão no gelo, sentindo frio. Adrenalina, porque é uma pendente forte, encordoado, tendo que usar o piolet, tendo que usar os crampões, porque é íngreme, não é uma coisa, não é uma parede absurda, mas ela já te dá uma certa tensão. E principalmente para quem não é habitual ao equipamento, né? Exatamente. Porque quem bota pela primeira vez o crampão no pé não sabe nem como é que anda. Vai, chuta a parede ali que vai ficar. O crampão, para você que não é da escalada, é uma espécie de agarra que você coloca na bota para travar no gelo. Então chuta na parede que vai ficar. Você vai confiar. São aquelas travinhas que a gente coloca nas botas que agarram realmente no gelo. Mas até você pegar confiança, exatamente. É igual na escalada em rocha, que a sapatilha vai fazer uma escalada em aderência, aí o guia fala assim, não, pisa, confia que a sapatilha vai agarrar na rocha. Você está na parede igual isso aqui lisinho, confia que a sapatilha vai te prender. E você está no gelo, é mais ou menos a mesma coisa. E uma coisa legal, Flávio, sobre o Nevado Mateu, é que ele fica pertinho do túnel Ponta Olímpica, que é o segundo túnel
mais alto do mundo, né? Que está a quase 5.000 de altitude, um túnel atravessando a montanha a quase 5.000 de altitude. Se eu não me engano, o mais alto do mundo fica na China, e esse túnel no Peru, Punta Olímpica, fica lá pertinho do Nevado Mateu. Isso, a gente para a van do lado do túnel e começa a subir. A gente começou a subir às 5 da manhã, porque a neve tem que estar dura. A gente nunca vai para uma montanha de gelo com sol a pino. Quando chega o sol é para descer. Então a gente foi, subiu, levou, vamos dizer, chutar aí 2 horas até o cume. Ficamos lá uns 40, 50 minutos e já começamos a descer. Então vou chutar aí às 8 horas da manhã, a gente já está descendo. O sol já está em cima e a gente já começa a ver a água do degelo. Caramba. E vocês chegaram a atravessar o túnel, Ponta Olímpica ou não? Não. Vocês vão e voltam para Huaraz. Sim. No mesmo sentido, que aliás é uma estrada muito bonita, sinuosa, assim, bem cortando a montanha. Que lembra até a Serra de Petrópolis. Aliás, é uma curiosidade, quando eu, entre aspas, descobri essa região do Peru, Huascarán, eu estava com vontade de fazer Itália, região dos Dolomitas, e tem um lugar chamado Passo Stelvio na Itália, que é onde passa o Giro de Itália, que é a prova de ciclismo mais famosa lá, que é uma estradona cortando esse zigue-zague ao Passo do Stelvio. Eu estava com muita vontade de fazer Itália, só que o preço de passagem, tudo fora da régua, eu fiquei, pô, não vai dar isso ano passado, começo do passado. Aí olhando na internet, de repente me apareceu uma foto dessa estrada ali que leva até o Punta Olímpica, que remete ao Passo Stelvio, a beleza das montanhas e o formato da estrada. Eu falei, Peru. Eu falei, o que é isso aqui? Peru. Aí ali foi o meu start para a Cordilheira Branca. Esse trechinho da estrada ali até chegar ao Punta Olímpica. A gente passou ali à noite, né? Porque a gente saiu do hotel às 3 da manhã para chegar em Punta Olímpica às 5. Na ida, tudo escuro, a gente não vê nada, mas na volta é que a gente vê o quanto é bonito. Não é tão bonito igual aqui, pela altitude, a gente lá não tem tanta vegetação como a gente tem aqui na Serra de Petrópolis. Mas é muito bonito, muito bonito. É curioso. Flavinho, do Nevado Mateu aí, vocês já estão aclimatados, já fizeram essas lagunas, vai e volta a Huaraz, e foram para o grande Valunarajo, que é o ápice dessa expedição, 5.686. E pelo que eu dei uma olhada nas fotos lá, acompanho vocês nas redes sociais, parece ser bem exposto, bem íngreme, bem técnico, é isso tudo mesmo? Como é que é o acesso do Valunarajo? Eu achei, tecnicamente, o Mateu mais difícil. Mais difícil. Pela pendente. O Valunarajo, ela não é tão pendente, somente no cume. Somente no trecho final, seus últimos 50, 100 metros de altimetria, talvez em 50 metros de altimetria, mas em distância talvez em 100 metros. Ali é perigoso. Todo o restante é íngreme, mas não é uma coisa, é mais cansativo. Talvez pela altitude maior também? Pela altitude e pela distância. São 6 horas de caminhada. Para o Valunarajo, a gente sai... Vamos lá, vamos começar o Valunarajo. Deixa eu tentar explicar. O Valunarajo a gente faz em 2 dias. Da estrada até o campo base, que eles chamam de Morena, Campo Morena. É uma subida braba, porque ali a gente tem que botar as nossas mochilas nas costas com todo o equipamento. Então você bota aí, brincando, de 15 a 22 quilos em cada mochila. E tem que subir. Se o pessoal aí conhece a Isabeloca é plano. Que isso? É plano, perto, para chegar ao Campo Morena. São 3 horas para andar menos de 1 quilômetro. 3 horas de subida para andar menos de 1 quilômetro. É brabo. Muita pedra grande que tem que ficar desviando. Alguns lugares difíceis de ser ultrapassado, que tem que ajoelhar, com um certo precipício ao teu lado, que lembra muito a Maria Cebola ali, só para ser de mochilão. Não Maria Cebola com aquela exposição toda, tá?
mas com uma certa exposição. Mas isso é só um trechinho, como a Maria Cebola também é só um trechinho. Maria Cebola Do Dedo de do Deus. Dedo de Deus. Essa aí, subida, é muito cansativa. E já acumula com todos os dias de aventura que nós já fizemos. Aliás, quando se fala de alta montanha, é um dilema, né? Não dá para ir de cara, por causa da questão da altitude, da aclimatação. Você tem que se preparar, mas só que se preparar em relação à altitude cansa. Aí quando você se acostuma com a altitude, a captação de oxigênio de maneira diferente, você tem que administrar Peso. o cansaço. E o peso, cada quilômetro acima, parece que vai botando mais 1 quilo nas costas. Sim. Ou seja, é um tipo de aventura, entre aspas, que eu falo assim, de aventura a gente fala de maneira genérica, mas não é aventura de se aventurar de qualquer jeito, é tudo muito organizado, planejado. Não confunda aventura com responsabilidade. Às vezes a pessoa alia aventura com outra coisa, mas Pelo aventura contrário. no bom sentido da palavra, você tem que querer muito fazer Em esse alta tipo. montanha, o que você mais tem que ter é organização, planejamento. Senão dá ruim. Senão nem volta, ou nem vai ou nem volta. Mas é a questão assim, é o tipo de lugar, é o tipo de excursão que quem tá lá porque quer estar lá. Porque quer estar lá, quer testar seus limites. Essa nossa ideia, minha e do Léo, dessa organização foi isso, introduzir as pessoas em alta montanha. Apresentar o que é a alta montanha. Não é um trekking em alta montanha, é diferente. Trekking em alta montanha é uma coisa e fazer cume de alta montanha é outra. Você sentiu isso lá na Bolívia. No ano Potosí, No ano- 5.200, o bicho já pegou. Não é? Você já sentiu isso. Mas muitas pessoas têm curiosidade. Até porque a gente aqui no município tem a história de Mozarcatão, o primeiro brasileiro a subir o Everest. Então tem muito isso dentro do nosso mundo montanhista. Como é que é a alta montanha? E aí essa foi a ideia minha e de Léo de organizarmos essa expedição para apresentar para algumas pessoas o que é a alta montanha. Não, realmente é outra experiência. Por mais que tente se descrever, quem está acostumado a escalada em rocha, fazer aqui travessia, fazer Pedra do Sino, fazer Três Picos, fazer Itatiaia, é outro mundo completamente diferente. Você chegar lá, e não só na parte, digamos, ruim, que é a questão de você se sentir mal na altitude, mas faz parte do jogo, mas de você ver aí uma região com vegetação diferente, com clima diferente, e ver que a altitude ela não é brincadeira, é realmente um buraco mais embaixo ali. Só que é, digamos assim, um grau acima, né? O cara começa a fazer montanha, fazer trilha de bate-volta, começa a fazer trilha com acampamento, trilha de travessia de 3 a 4 dias, e depois escala e volta à montanha. O cara que é digamos, montanhista completo tem que tentar, pelo menos, viver essa experiência para chegar e falar, pô, eu Sim. vivi aí a nata da montanha. Ter essa experiência eu acho que todo mundo deveria passar. Não, é outro mundo. É muito diferente. É e outro- principalmente uma montanha nevada. Gelo. Porque às vezes a gente tem alta montanha que é muito mais rocha do que gelo. O gelo está só ali nos últimos 100 metros. Já essa aqui, não. Essa aqui... Então, como eu estava te falando, a gente chegou no Campo Morena, aí montamos nosso acampamento. E aí a gente tinha uma estrutura de cozinha, simples, mas tinha uma estrutura. Os guias cozinhavam para a gente. Tinha as nossas barracas montadas. As barracas já estavam montadas, beleza. Mas todo o resto não. Nós tivemos que levar os sacos de dormir, tudo de uma travessia. E mais uma bota pesada, que a gente não caminhou lá para cima com a bota de gelo. A bota vai dentro da mochila. O crampon vai dentro da mochila. Piolê, Os sacos, os casacos especiais, os óculos, o Google, tudo isso vai dentro da mochila. Então é mais peso, por isso que eu falo, é mais ou menos entre 15 e 22 quilos. Não, e isso tudo para chegar no Campo Morena, aí fixa acampamento para depois partir para esse ataque Isso. ao cume. No nosso caso, nós chegamos no acampamento Morena por volta de 4 da tarde. Às 7 horas a gente já estava recolhido para dormir. E à meia-noite a gente levantou,
Saímos do acampamento 1h30 da manhã para chegar no cume às 6h30. Você vê como é que é duro a subida, o tempo de subida. Começamos 1h30 para chegar por volta de 6h30, 7 horas no cume. Então dá mais ou menos aí o quê? Umas 5h30, 6 horas para chegar no cume. Sendo que é todo ele de gelo. A gente sai do acampamento Morena até chegar no gelo são uns 20 minutos. Todo o resto é com crampon, todo equipado, luva, frio. Não, e outra coisa é que chegou ao cume, fez cume ou não, depois tem que tocar tudo para baixo de novo. Tudo para baixo, só que aí a gente para no acampamento Morena, descendo, pega as coisas e desce. No mesmo dia? No mesmo dia, a van já está esperando a gente. Cara, que empreitada. Então são 6 horas para subir e 8 para descer. 8 para descer. Eu acredito que esse foi o dia que vocês chegaram no hotel de volta lá e todo mundo capotou. Até amanhã, gente. Tchau. Foi mais ou menos Desligando. Aí. Querendo um banho. Cara, não, mas assim, para quem vive a essência da montanha, é uma experiência de vida. Flavinho, além da questão da aclimatação, que não tem jeito, isso aí você só treina, entre aspas, no local, não tem como se preparar antes aqui no Brasil especificamente, mas tem que se preparar fisicamente, né? Você chegar bem condicionado para encarar esse tipo de atividade que vai ser somada à questão da aclimatação. Como é que foi essa preparação aí? E até um fato curioso, como o grupo de vocês tinha gente de outros estados, não dava para vocês se treinarem juntos, se prepararem juntos. Como é que foi essa preparação física? A gente deu algumas dicas de treinamento, principalmente bike, natação, musculação, escada, seja no prédio ou aquelas escadas automáticas de academia, tudo isso faz diferença. Corrida também. E a gente sempre tentando dar aquela... Toda semana, como é que foi teu treino? Está precisando de alguma informação, alguma coisa que eu possa ajudar? Sempre procurando. Os 2 clientes de Salvador tiveram mais problema, porque moram em casa, não moram em apartamento, então não tinha muito como treinar, mas faziam dentro da academia. Os 2 de São Paulo, um morava em prédio, beleza, dava para fazer a escada no prédio e mais academia. Cancelou o elevador, foi só de escada para treinar. Exatamente. E o pessoal daqui ia sempre para a Serra dos Órgãos. Então, o treinamento aqui é montanha, montanha e montanha. Claro que a academia faz parte, eu faço academia também ali na New Limit, faço todo dia, mas a montanha é diferente. Porque você não faz 1, 2 horas. Na montanha você passa o dia inteiro se exercitando. Vai para uma Pedra do Sino, por mais rápido que você faça, 2 horas, 3 horas. E com a mochila nas costas, já... Com mochila ou sem mochila. Eu, dessa vez, treinei sem bastão, para fortalecer mais ainda as pernas. Eu gosto muito do bastão de caminhada. Mas dessa vez eu treinei sem os bastões, exatamente para forçar um pouco mais as pernas. Interessante essa questão. E agora, em relação a equipamento, acredito que a parte, não sei se é isso, a gente nem conversou antes, mas acredito que a parte do material de gelo, crampon, piolês, tudo foi alugado lá com a empresa lá do Peru. Sim. Que deu suporte para vocês. Alguns dos nossos clientes tinham material e outros não tinham. No nosso pacote, eu negociei com o dono da empresa e ele não me cobrou o aluguel, o que veio... Quem que tinha o máximo de coisa já levou... Exatamente. Do contrário, essa empresa fornece bota, o crampon, luva, óculos, mas o básico a pessoa tem que ter. Que é casaco, mochila de tamanho diferente, Exatamente. mochila de ataque, mochila cargueira. Ele lá forneceu para a gente as cadeirinhas, o baudrier, né? Não sei se vocês sabem, é o que prende a gente um ao outro, fica encordoado. A corda, saco de dormir, a bota, o crampon e as luvas. E os óculos. Tudo isso ele emprestou. Era cobrado. Mas aí eu negociei bem com eles e eles não cobraram e eu consegui baixar o preço para os clientes. E equipamento é um capítulo fundamental em qualquer excursão desse tipo. Não adianta achar que eu vou pular. Se não for com o equipamento adequado, meu amigo, você não vai fazer ou vai colocar
no caso de alta montanha, o risco aí de congelamento de dedo, de pé, da mão e tudo mais, são equipamento de qualidade e respeitar o que manda o guia é fundamental. Então agora eu vou te contar a historinha. Eu fui para o Plata com o Léo e alguns amigos, com o Leandrinho Nobre, um abraço para Leandrinho. E um dos clientes quis comprar em site chinês. Eu vou comprar uma luva Miton, vou comprar uma bota usada. Resumo, ficou descalço porque soltou a sola da bota, aquelas botas plásticas, que nem é fabricado mais. O cara quis ir com uma daquela, Coflap, se eu não me engano, a marca. E uma luva Miton, que é mais fina do que uma segunda pele aqui no Brasil. Você já passou perrengue lá. Passou perrengue. Em cima da hora, conseguimos uma barraca do lado emprestada para ele. Não, gente, equipamento não dá para... Equipamento não se brinca, principalmente em alta montanha. Não, equipamento é fundamental. Flavinho, a gente falou aqui, citou várias vezes aqui o seu sócio nessa empreitada aí, que não é mais que sócio, é um amigo, um parceiro de montanha. Acabou sendo sócio nessa guiada aí dessa expedição Cordilheira Branca, que é o Léo Dias da Costa, ou o Léo Popeye, para quem conhece lá de trás, lá de 20, 30 anos atrás, o Léo Popeye, mas hoje é o Léo Dias, nosso guia de montanha aí. Fala um pouquinho sobre ele, que é um cara diferenciado, né? O Léo já esteve no campo base do Everest, já fez Aconcagua, já fez um monte de coisa no Peru, na Bolívia. É um cara forte. Equador é um cara que fez vulcões no Equador junto com o nosso amigo Ramon também. Então o Léo é um cara aqui de Teresópolis, teresopolitano, que também tem um dom para alta montanha. Apesar de ter nascido aqui na terrinha, o cara é diferenciado também para essa atividade, né? O Léo, ele é um monstro. Eu chamo ele de monstro. Porque nunca passou mal com a altitude, não precisa treinar, ele chega, faz e arrebenta, na frente de todo mundo. Eu posso treinar 1, 2 anos, todo dia na academia, e ele não treinar, ele vai fazer mais rápido do que eu, mais técnico do que eu, tudo melhor do que eu. Ele é diferenciado mesmo. É um cara que sabe tudo de escalada, de segurança, de autossegurança, para resgate. Ele sabe dar tranquilidade. Enquanto eu entro com a parte de organização, ele entra com a parte de montanha. O que é um conjunto, a meu ver, muito bom. Não, Léo, assim que eu comecei a fazer montanha no final da década de 90, começo de 2000, fui fazer uma trilha com ele, Pedra do Sino ali, eu cheguei na entrada do Abrigo 2 e eu achei que eu ia infartar. Tipo assim, acho que o Léo é uns 5, 6 anos mais velho que eu, na época eu era mais garoto, achava assim, vamos embora acompanhar o Coroa. Meu irmão, não dá não. O homem anda muito, cara, o cara é muito forte. Ele anda, e outra coisa, eu posso estar treinando com ele todos os dias, como a gente treinava junto muito, principalmente na época do Quirguistão, que nós fomos para lá. Eu parava de cansaço, estava ofegante, e ele olhava para mim assim, como se estivesse levantando da cama. Olhando assim, ó. Tipo, tá cansado por quê? Não tô sentindo nada. E ele... Me dava uma raiva. E ele é o curioso que quando você vai na barrinha de cereal, ele tá no torresmo. E ainda assim ele vai chegar melhor que você. Mas, como já foi citado aqui, é porque ele é um cara diferenciado. Não vai achar que você vai comer torresmo para fazer não, porque você tem que ter lá o DNA do cara, porque o cara é muito bom. Léo, já fica o convite, Léo, vamos gravar aqui, vamos falar, você tem tanta história boa aí pra gente deixar eternizado. Campo Base do Everest, agora fazendo um trabalho junto com Santa Helena, os vulcões no Equador, com o Ramon, Aconcagua, é muita história legal para contar. Muita história aqui da Serra dos Órgãos, aqui na Serra dos Órgãos, conhece tudo. Escalada aqui na região, a gente escalou junto em Salinas, então vamos ver se a gente convence o Léo um dia de falar. Vai ser um ótimo papo, tenho certeza. Falando no Léo, cara, vocês participaram em 2022, um lugar que eu só fiquei sabendo que existia, só fui me atentar que existia quando esses caras foram lá. Quirguistão. Onde é o Quirguistão? O que vocês foram fazer no Quirguistão? Quirguistão hoje fica ao lado da Rússia, era uma república, né, da União Soviética. Depois houve a ruptura ali, houve a independência do país. Por que nós fomos lá? Porque o maluco do Léo falou, vamos para o Quirguistão. A nossa ideia era ir para a Argentina. E na época,
preço da passagem aérea para a Argentina era mais cara do que para o Quirguistão. Caramba! E aí nós fomos fazer um pico chamado Pico Lenin, 7.180 metros de altitude. Fui eu, o Léo e o Ramon Pajo. De nós três, o Léo conseguiu fazer. E detalhe, independente. Fomos fazer sem guia. No Quirguistão? No Quirguistão, sem guia nenhum. Eu não falo inglês, Léo não fala inglês, Ramon arranha. Mas Ramon fez uma brincadeira com a gente. Ele só foi falar inglês no último dia. Caramba. Ele falou assim, não, vai lá, resolve lá que eu não sei falar nada não. E a gente ficou lá, acho que foram 25 dias de viagem. Maravilhoso, maravilhoso. Lugar lindo. E bem duro. Bem duro. Não, e além da dificuldade técnica das montanhas, né? E da região, e da aspereza do lugar, a distância, né? Eu lembro que vocês comentaram que só a logística para sair do Brasil e chegar no Quirguistão é um negócio de doido. Foram, se eu não me engano, foram 10 horas de voo até Paris. Ficamos parados dentro do aeroporto de Paris 9 horas. Pegamos um voo para Istambul. Em Istambul, nós chegamos às 4 da manhã, dormimos lá em Istambul. No dia seguinte, à noite, nós fomos para Osh, que é o segundo maior cidade do Quirguistão. Foram mais 5 horas de voo. Chegando lá, o cara pegou um guia que a gente reservou lá para nos levar ao campo base, foram mais 5 horas de van. E detalhe, são 10 horas de fuso horário à frente. Que empreitado, só para chegar lá cansa. Já dá vontade de voltar, né? E essa questão de fuso horário não parece não, mas quando você chega no final do dia, que vai acabando, quando chega no final, fala, cara, onde é que eu tô? A cabeça já tá meio zureta, mas é experiência de vida. Pô, imagina, só aqui de Teresópolis, a gente for botar aqui, uma população de 170 mil habitantes, quantas pessoas de Teresópolis pisaram no Quirguistão? Eu conheço 3 só. São só vocês 3. Se tem mais alguém de Teresópolis que pisou no Quirguistão, me avisa aí, porque eu não ouvi falar não. Mas é legal demais. Aliás, a gente, mesmo quando não vai, eu comentei já com a Vivian Teles, com o Renan, só citando algumas pessoas que passaram aqui na segunda temporada. Mesmo quando a gente não participa, a gente fica feliz vendo os amigos fazerem e viaja junto, e fica querendo saber. Eu falei, nunca tinha ouvido falar no Quirguistão. Falei, onde é que esses caras estão metendo a cara no Quirguistão? Aí quando você começa a ver a imagem das montanhas, do local, de um cavalo diferente, de uma vegetação diferente, de comida diferente, a gente acaba viajando um pouquinho que seja junto e pelo menos despertando a curiosidade de conhecer, né, Flavinho? Isso que acaba sendo legal. A gente segue, né? Além de ser amigo, a gente se segue na internet, né? Na Instagram, Facebook, etc. E eu curti muito a tua viagem de bike, todas as tuas viagens, você tem várias, mas aquela de Santiago, Caminho de Santiago de bike tua, para mim foi sensacional. Não é bom quando a gente... E a gente curte, é isso que a gente poder a gente ver lá um ao outro. E se inspirar. E o que eu gosto sempre de fazer, a ideia desse projeto aqui, é mostrar gente da terra, seja fazendo coisa aqui, seja fazendo coisa fora, e mostrando que é possível, porque é impressionante, Flavinho, mesmo hoje em dia a gente tem aqui na nossa mão um computador que te dá acesso à informação, à pesquisa e tudo mais, uma facilidade de alcançar aí dados sobre regiões distantes enorme, mas ainda tem gente que acha que é impossível, que é difícil, que não dá, que vou ficar quietinho, que, gente, o mundo é muito grande para ser... a gente ficar só dentro do quintal de casa ali, assistindo televisão, cara. E a vida é passageira, né? Você falou que tá com 54? Isso. Você lembra do Flavinho de 8 anos, que fazia assim? E olha quanto tempo já passou. Tem muito tempo, o cabelo já tá branco. Eu não lembro. Então a vida, quando a gente vê, passa rápido demais. E a gente vai somando a vida, um monte de coisa de preocupação. E se não viver, bicho, quando vê, acabou e a gente não viveu. E daqui para frente cada um acredita numa coisa, então cada um vai aí para onde que acredita que vai acontecer depois que terminar a história aqui. E a gente tem que fazer valer esse meio do caminho, cara, porque... E, aliás, é um fato até
completando essa história, Flavinho, eu acredito que a gente vive até fases na vida. Então, hoje você está numa fase de alta montanha, vai viver alta montanha. Você está numa fase de fazer viagem de mochilão, vai fazer viagem de mochilão. Está numa fase de ir para Disney, tem criança pequena aí na Disney, no Beto Carreiro, vá fazer Disney, Beto Carreiro, porque quando você vê as crianças estão lá, um monte de marmanjo já te dando problema na cabeça, aborrecimento, ou indo viver a vida deles. E a gente não viveu a nossa. E às vezes a pessoa fica presa e não vive. Sim. Tem muita gente que é limitado ao medo, né? Não tenta dar aquele passo para frente para vencer, né? Principalmente para um país que não fala língua, que não fala nada. Então, como eu falei, eu não falo inglês, não falo russo, não falo kirguiz, fui e voltei do Quirguistão. Por quê? Porque eu me joguei, eu me aventurei. Claro que com muito estudo, muito planejamento, cada viagem que eu organizo são, no mínimo, 6 meses de pesquisa. 6 meses de pesquisa sabendo tudo. Ônibus, van, horário de avião, o que fazer, como fazer, tudo isso leva tempo. Não, e é fundamental para ir e voltar com segurança. É que eu falei, hoje o celular te permite pesquisar e saber, e no local o celular te ajudar, inclusive, a se virar. E essa questão da língua já deixou de ser uma barreira, principalmente se você for para uma região que as pessoas têm aquela boa vontade de te retornar o que você está precisando. Eu, quando passei na França, na viagem dos Pirineus de 2022, não falo francês. E o carregador da minha GoPro queimou. E eu tinha que ir numa loja comprar um carregador de GoPro em francês. Como é que eu vou fazer? Então, vai lá, faz sinal, escreve no celular, e o que ele não entende, ele pega e mostra e dá certo. E assim, quem tem medo, procura uma empresa capacitada que vai ajudar, vai te levar. Com certeza, vai te dar tem uma base. Tem muitas empresas aí no Brasil, seja para alta montanha ou para qualquer turismo, está aí para te ajudar. O importante é sair, levantar da cadeira e conhecer esse mundo, pô. Não, e cada que a gente atravessa uma barreira, que às vezes a gente cria limitações de fronteira, mas se a gente atravessar uma linha imaginária de uma fronteira, de um país, já muda tudo. A comida, o carro, o tipo de construção, tudo é diferente. O que eu acho muito legal é a história que você guarda. Cada viagem é uma lembrança diferente, uma brincadeira, uma situação diferente que você passou, que você vai guardar para você, vai contar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus amigos. Rapaz, sabe que eu passei uma experiência na faculdade, uma experiência sensorial que eu achei espetacular, que é, imagine você com 80 anos de idade, seu aniversário de 80 anos de idade, 90, não lembro, mas imagine 80 anos de idade, aí você recebe sua família, netos, filhos e tudo mais, comemora os 80, e depois que todo mundo vai embora, você senta na cadeira e fica balançando, imaginando como é que foi a sua vida naquelas 8 décadas até chegar até ali. O que você vai ter para lembrar daquelas 8 décadas? Você vai querer ficar lembrando só que trabalhou durante 80 anos, que você só ia para casa do trabalho para casa, de casa para trabalho? Não, tem que ter história para contar. Flavinho, para a gente encerrar aqui, de falar um pouquinho, finalizando, falando do seu lado profissional, que acaba tendo uma ligação com o esporte que você pratica, que é a sua loja, a Top Spin, que inclusive, que além de vender material relacionado à prática de atividades outdoor, tem um espaço dedicado ao Mozarcatão, que é o maior do Brasil, que colocou nosso nome no teto do mundo, tem um espaço dedicado a ele, e por vários anos você teve também um projeto de receber montanhistas, escaladores aí do Brasil e até do exterior para falar de suas experiências por aqui. Sim, bom, a Top Spin tem 30 anos, né? E há 10 anos eu fiz uma ampliação. Para quem não conhece, a Top Spin está ali perto da Bagagem, perto da Empada Brasil. Nós temos 2 andares ali, sendo que o segundo andar da loja é 100% voltado para montanhismo e escalada. Eu chamo esse segundo andar de Mozarcatão. Tem várias fotos, tem um pouco da história do Mozart ali dentro. O Mozart foi o primeiro brasileiro a subir o Everest, praticamente foi o primeiro a fazer os 7 cumes, e é uma pessoa que deve ser lembrada e cultuada aqui em Teresópolis. Foi professor de educação física do Beatriz Silva, eu era aluno
do Sakurai, e ele era professor do Beatriz Silva. Nos jogos municipais eu jogava contra ele. E depois fui crescendo e passei a encontrar ele treinando para as grandes montanhas aqui na Serra dos Órgãos diversas vezes. E fiquei, não vou dizer amigo, mas bem conhecido dele, sou um fã dele. Mas a loja tem 30 anos, dedicada a esse segundo andar todo a montanhismo, e onde a gente tem, inclusive, material de aluguel. O pessoal quer ir para a Pedra da Tartaruga, começar a vivenciar, quer ir para a Pedra do Sino, fazer uma travessia, a gente aluga todos os equipamentos. Barraca, saco de dormir, isolante térmico, fogareiro, jogo de panela, lanterna. O que a pessoa precisa, a gente tem para alocação. E nossos colaboradores são todos treinados, sabem bem do equipamento, sabem do que estão fazendo, aonde vão poder dar toda a assessoria, né, de montanha. E caso eles não tenham esse conhecimento, só me perguntar. Eu estou ali na loja, aberta a todo mundo. E a loja é isso, é muita história. 30 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com meu pai, de idade, estou com 54, mas tem 30 anos de Topspin. E além disso, teve esse projeto A Montanha na Topspin, que realizou palestras, aí recebeu... Os maiores nomes nacionais eu recebi ali. Pedro Hauck, Carlos Santalena, olha isso. Edemilson Padilha, Nelson Bareta, e assim, tem... Aliás, a palestra do Bareta foi sensacional. Uma das muito legais. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso tempo. Flávio Eduardo Cupelo, Flavinho, falou sobre a Cordilheira Branca. Flavinho, muito obrigado. Quem quiser saber mais, quem quiser participar de uma futura expedição com você, com o Léo, com essa turma aí, pode te procurar. Como é que te acha aí? Pode me procurar na loja, na Topspin. Também me acha no meu Instagram, Flávio Eduardo Cupelo, arroba não, né? É Instagram, no começo. Arroba Flávio Eduardo Cupelo, ou pela loja Topspin, loja Topspin no Instagram. Isso aí, Flavinho. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Marcelo. Obrigado à equipe TV Diário, Jornal Diário, Grupo Diário, né? Ao Vanderlei, ao Júnior, obrigado pelo convite. Marcelo, o que precisar, à tua disposição. Então, em montanha sempre. Esse foi mais um Mochileiro Podcast. Hoje o bate-papo foi sobre montanhismo no exterior. Uma turma de Teresópolis que fez Cordilheira Branca, né, no Peru. O que será que vem em breve em conservação ambiental, turismo, ciclismo? Ou seja, o que vai ser algum tema muito legal relacionado à nossa Teresópolis e que espero que inspire você também a realizar os seus sonhos. Até o próximo.